Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aberta aqui da Faculdade da Alma. É uma alegria estar retornando com essas aulas aqui. É uma aula que a gente já vem fazendo, já faz um tempo. E aqui na Faculdade da Alma, nós formamos terapeutas, psicanalistas, capazes de compreender e tratar seus pacientes nas esferas mental, emocional e espiritual. Eu sou Eliane Cunha, professora, coordenadora aqui da Faculdade da Alma. Conto com a ajuda incansável de Ricardo Leal, que está sempre aqui nos dando apoio. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre símbolos e fantasias. A vida está falando contigo. Quando eu parei para preparar essa aula, e eu realmente preparei essa aula porque essa aula fala comigo. É a minha vida, é o que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu quis trazer também esse conteúdo para vocês, nesse retorno aqui das aulas abertas, quis trazer esse conteúdo, esse tema, porque eu tenho certeza que ele também vai falar a tua vida. Mas, para a gente entender o que é o tema de uma maneira mais ampla, o que é símbolos versus fantasia, por que a vida está falando comigo, eu vou explicar um pouquinho algumas terminologias para a gente poder entender e ter uma clareza maior. Então, eu vou explicar para vocês o que é símbolo, tá? O que é símbolos? Aqui, na nossa aula, dentro desse conteúdo, símbolos é a mensagem que a vida está nos dando. Símbolo é a mensagem que a vida nos traz. E fantasia. O que é fantasia? Fantasia são situações que você cria em oposição às situações que a vida te traz. Então, a gente vai ficar nesses dois pontos, né? Entendendo o símbolo, entendendo as fantasias, entendendo o que é um, o que é outro, para a gente poder ouvir a voz da vida, identificar qual é a mensagem que a vida está nos dando. Porque muitas vezes a gente não identifica, muitas vezes a gente não entende, e por não identificar e não entender, a gente acaba entrando em dor. Não estamos só nesse plano terreno. E eu não estou falando de você não ter um parceiro, ou uma parceira, um companheiro, ou uma grande família, ou amigos, não estou falando dessa solidão, não estou falando de solidão de pessoas, e nem de coisas, nada referente a esse plano material. Porque às vezes você pode falar, mas eu tenho, né? Eu não estou sozinho, eu tenho um monte de gente, mas não é em relação a isso que eu estou me referindo. Né? E também, né? Que bom que você tem, pode ser que isso seja até verdade. Mas nesse caso aqui, eu estou falando de uma força invisível, né? Uma força sutil, que é a força da vida. A força da vida, ela está em cada um de nós, aqui e em todas as pessoas que vivem nesse plano. A força da vida, eu percebo ela uma vez que eu consigo respirar, né? Vamos fazer esse exercício. Vamos respirar um pouquinho. Vamos respirar. Vamos respirar mais uma vez. Mais uma vez. Ó, você respirou, tá vendo? Tenho certeza que você está respirando. E o fato de você estar respirando, isso significa que a força da vida está em você, a força da vida está em mim, a força da vida está em todos nós. E essa força da vida é que não nos deixa. O fato de a gente não estar só aqui é porque a gente tem essa força da vida. A maioria das pessoas tem a ilusão de pensar que está só. Logo, entra no desespero, no medo da solidão, e eu atendo muita gente assim na clínica, e chega lá com essa queixa terrível de solidão, medo da solidão. Às vezes, submetida a uma relação extremamente abusiva, mas não toma nenhuma atitude, porque é igual aquele ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele. Então, a pessoa acaba se mantendo na relação, porque ela tem medo da solidão. Essa solidão aparente, né? Essa que a gente pode ver, que a gente pode pegar, essa solidão do outro. E a maioria das pessoas vivem nessa ilusão de que precisa ter alguém, precisa ter outro. Não que não precise, gente, é muito bom ter alguém, é muito bom conviver com alguém, alguém que te entenda, que você entenda, alguém que viva aí com você uma vida muito harmoniosa. Mas a maioria das pessoas não vivem dessa maneira. E estão se buscando no outro para poder se completar de alguma forma, porque esse vazio interno, esse buraco que as pessoas têm dentro,
ela acaba achando que a completude desse buraco interno é de alguém, é de alguma coisa, é da outra pessoa, é de uma profissão, é de dinheiro, é de algo fora, e nunca é. A questão é que essa ideia que a pessoa tem de solidão está sendo criada pela percepção fantasiosa que ela está tendo da própria vida. Ela está vendo a vida apenas por um único ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo material, né? O ângulo da materialidade. Mas, para você não achar que eu estou falando mal do material, porque quando eu trago essa fala, e eu já ouvi, eu vou explicar porque eu já ouvi, então faz sentido quando chega no nosso ouvido, quando a gente fala, eu sou apegada a bens materiais, eu sou apegada a dinheiro, eu sou apegada... Não tem nada de errado nisso, mas não é exatamente isso que eu estou falando. Então, vamos entender o que é esse apego material aqui na nossa aula. Mas eu fiz esse esquema para a gente entender o que eu quero dizer quando eu me refiro a plano material, tá? E esse esquema, ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais. Ele vai ajudar a gente a entender o plano material, ele vai ajudar a gente a entender o plano mental e ele vai ajudar a gente a entender o plano espiritual. Então, quando eu falo apego ao material, quer dizer que eu estou apegado à matéria, eu estou apegado ao físico, eu estou identificado com uma matéria, eu estou achando que a vida é a vida vivida apenas nessa matéria, acabou essa matéria, acabou a vida, acabou, morreu, enfim, findou-se. Então, essa é uma percepção que, quando eu estou presa nela, eu vou estar em volta da fantasia e também dos símbolos. Porque a fantasia, ela é uma, como a gente viu ali, ela é uma questão que eu crio, né? Só que eu crio a fantasia quando eu recebo da vida o símbolo. Por exemplo, a vida me manda um símbolo. Que símbolo é esse? Eu estou gorda. Vamos imaginar que seja isso, hipoteticamente falando. Eu estou gorda. E eu começo a ter um problema no joelho, eu começo a ter um problema no meu tornozelo, eu começo a ter um problema no corpo por conta dessa situação física que eu tenho. Então, qual que é o símbolo? O símbolo é o problema que eu estou tendo. É o problema no joelho, é o problema no tornozelo, é o problema que aquela situação que eu estou está me causando. Só que eu posso olhar para essa situação e dizer assim, mas minha família toda tem essa genética, a família da minha mãe tem essa genética, a família do meu pai tem essa genética, enfim, né? Então eu vou projetar para fora, eu vou projetar para o outro, eu vou projetar para algum lugar, mas eu não vou assumir que eu preciso olhar para aquela questão em mim. A minha saúde está pedindo ajuda, a minha saúde está gritando socorro, e eu estou projetando para fora, eu estou criando uma fantasia diante daquele símbolo que eu estou recebendo. Então, já dá para a gente entender que as mensagens que a gente recebe da vida, esses símbolos, são para o bem, é para a vida, é para que eu entenda e cresça e evolua. E essa mensagem, né, esses símbolos, ele vai vir do meu plano maior, ele vai vir daquilo que eu sou de fato. Então, ele vem ali, ele vem do meu plano espiritual. Essas mensagens são enviadas do meu plano espiritual, que é o triângulo, tá vendo? É o triângulo ali onde está escrito self. Quem está ali dentro da formação, na faculdade, sabe bem o que é self, porque a gente trabalhou essa aula no segundo módulo, eu acredito, não estou me lembrando, mas a gente já trabalhou, a gente já falou sobre self, e self faz parte de toda a nossa formação, a gente vai continuar falando sobre self. O que é self? Self é a minha parte maior, é aquilo que me corresponde na espiritualidade. Self, ele é o ser que eu sou, ele é a força da vida em mim, ele é o fôlego da vida em mim. Podemos dizer que self é Deus em mim, é o Cristo em mim, é aquela força que me mantém viva, né, respirando. Então, essa força vai me mandar
os símbolos, vai me mandar as mensagens, vai estar o tempo todo se comunicando comigo, esperando que eu desperte e acorde para essa informação, para essa comunicação que ela está me mandando. Só que quando essa informação vem lá do alto para mim, vem lá de cima para mim, ela tem que passar pela minha esfera do meio, que é o círculo, tá vendo o círculo ali? Que é o meu plano mental. E no plano mental, a gente tem uma outra força atuando ali no plano mental, que é a força que corresponde à natureza humana, que é a força do ego. Então, dependendo de como esse ego é estruturado dentro de mim, essa mensagem vem linda de lá de cima, né, para mim, essa mensagem simbólica vem linda de lá de cima para mim, mas aí quem recebe primeiro é o ego, e aí o ego olha e vê ali, deixa eu olhar, deixa eu ver se essa mensagem me serve, deixa eu ver se essa mensagem me atende, porque o ego é conveniente. Se essa mensagem me serve e me atende, o que eu vou fazer? Opa, deixa passar, abra a porta e deixa passar. Agora, se a mensagem não serve a ele, não atende a ele, o que ele faz? Ele fantasia. Ele fantasia. Por quê? Porque ele está aqui para viver dos bens da natureza, dessa carne, né, dessa matéria, né, dos prazeres deste mundo. Ele está aqui para isso. Então, é comum para o ego projetar para fora, é comum para o ego culpar o outro, é comum para o ego não assumir as responsabilidades, é comum para o ego mentir, enganar, fingir. É dele, é da natureza dele. Só que, a partir de hoje, a gente vai aprender a dar ouvido, aquele que tem ouvido, que ouça, né? A gente vai aprender a dar ouvido a essas mensagens superiores, simbólicas, que vêm para a nossa vida, né? Para nos dar vida, para nos despertar para a vida, para nos fazer viver. Então, aqui nesse plano do meio, aqui do ladinho, dá para ter uma ideia bem mais clara, porque daí não está escrito nada. Tem o triângulo ali, tem o círculo, triângulo amarelo, círculo azul, que representa a esfera mental, e tem o quadrado marrom, que representa a esfera material, tá? Então, toda vez que você me ouvir falar material, eu vou estar me referindo à esfera física, tá? A esfera física do nosso corpo. Quando eu estiver falando em plano espiritual, eu vou estar falando de um plano maior, de uma força maior que me habita e que precisa encontrar um lugar em mim para ir, né? E quando eu falar do plano mental, eu vou estar também me referindo à questão egóica, aquela coisa que a gente tem dentro de nós, que também corresponde à nossa psique. A nossa psique, ela é composta por duas partes nossa, que é a nossa esfera mental e a nossa esfera emocional. As coisas que mais faz a gente entrar em conflito, né? Que é a nossa esfera mental e a nossa esfera emocional. A nossa esfera mental, ela cria a situação aqui na cabeça, né? Ela fica aí remoendo, ela fica trazendo as situações, e emocional, ele traz as sensações. Então, de acordo com o que a minha mente está pensando, eu estou sentindo. E muitas vezes a gente está pensando um monte de coisa que está trazendo para a gente um sentimento que a gente não quer, uma sensação no corpo que a gente não quer. Ansiedade, por exemplo. Né? Quem que quer ficar ansioso? Quem que quer ter ansiedade? Quem que quer passar por isso? Mas não dá para trabalhar a ansiedade na esfera física, não dá para tomar um remédio e resolver a ansiedade. Eu tenho que ir nas minhas esferas mais superiores. A física é a mais baixa, a mais densa. Eu tenho que subir aqui, ó, passar pela minha esfera vital, e chegar na minha esfera emocional e depois minha esfera mental aqui em cima. E é aqui que eu resolvo toda e qualquer situação na minha vida, no campo da mente, no campo do pensamento, no campo daquilo que está criando toda a realidade. O universo, ele é cosmo e não caos. E por que eu estou falando do universo? E por que eu estou falando de cosmo? Por que eu estou falando de caos? Porque existe uma lei hermética que diz que o que está no alto é como o que está embaixo. No céu é como o que está na terra, assim na terra como no céu. Então,
Quando eu falo sobre esse universo, cosmo e caos, vamos entender esse universo agora interno, esse universo dentro de nós. O que é cosmo, né? O que é cosmo? Eu estava preparando a aula e aí o meu filho falou para mim, mamãe, eu sei o que é cosmo. Aí eu falei, sério, você sabe o que é cosmo? Então conta para a mamãe o que é cosmo, o meu filho menor. Aí ele falou, é aquele... O que você falou, filho? Repete. Isso, ele falou assim, é aquele personagem lá dos Padrinhos Mágicos. É um desenho animado que ele assistia muito, mas não é esse cosmo, tá? O termo cosmo é um termo de origem grega que designa o universo como ordem, como um todo organizado, um sistema bem ordenado em oposição ao caos e à desordem. Caos é a mesma coisa que desordem, tá? É a palavra grega que significa ordem, construção. Então, se eu estou nesse universo interno, nesse universo interior, aqui dentro, vivendo um cosmo, eu estou em ordem, eu estou em construção, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Só que, nesse momento, a maioria das pessoas não está vivendo dessa forma aqui dentro do seu universo. A maioria das pessoas está vivendo o caos. Caos, o que significa caos? Caos significa desordem. É o contrário de cosmo, é o contrário. Lá em cima significava ordem, aqui embaixo significa desordem, confusão e tudo aquilo que está em desequilíbrio. Caos é mais fácil a gente saber porque as pessoas usam esse termo, né? Ai, minha vida está um caos. Ai, minha mente está um caos. Ai, minha casa está um caos. Meu guarda-roupa está um caos. Meu carro está um caos, né? Então, as pessoas têm mais ou menos uma familiaridade com esse termo. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de nós quando a nossa vida está sendo direcionada pela força do ego dentro de nós. Por quê? Porque o ego não está nem aí com a gente. Ele está aí com ele, né? Ele está aí com os prazeres dele, com viver os prazeres deste plano. E então ele não está preocupado em ter cosmo. Ele está querendo o prazer dele. Só que viver no prazer dele nos traz para este corpo material, para essa esfera física, um caos. E aí, quando isso acontece, a gente vai começar a ter, né, os símbolos, porque as mensagens para a vida não para de vir, ficam vindo para a gente o tempo todo. Né? Só que a gente não vai dar ouvido para as mensagens da vida, a gente vai fantasiar essas mensagens. E a gente vai nós vamos apresentar uma grande resistência. Né? A vida está lá um caos, um monte de coisa acontecendo, um monte parece que está tudo uma bola de neve, a gente não sabe nem a direção para ir, porque eu estou dentro da bola, não consigo ver para onde eu tenho que ir, um caos total. E os símbolos ali se apresentando, as mensagens vindo, às vezes a gente nem percebe, porque a gente não está nem se enxergando a nós mesmos, imagina os símbolos. A gente está ali num processo, e aí, quando a gente percebe esses símbolos, né, quando a gente percebe essas mensagens para a vida, a gente entra em resistência. A gente bota uma barreira, a gente monta aqui uma trincheira diante de nós e a gente não muda, não sai do lugar. A gente fica vivendo a vida daquela forma. E quem que coloca essas resistências? É o ego? É o ego também, mas sou eu, porque o ego é eu também, né? Não deixa de ser. Então, a gente coloca essas resistências. E toda vez que a gente coloca essa resistência, a gente está ignorando o fato de quem é e o que estamos fazendo aqui nesse plano. Toda resistência é em ignorância. Ignorância é de não saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim aqui. E esses questionamentos, gente, eu chamo isso de crises existenciais, tá? Vai chegar um momento da vida de todas as pessoas que ela vai passar por esse momento de crise. Ai, minha vida já foi tantos anos, eu não descobri meu propósito, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não conquistei, eu não consegui ter, eu não consegui. Ela entra nesses questionamentos. Mas por quê? Porque passou todo o processo
resistindo, todo o processo em resistência atrás da trincheira ali para não dar ouvidos às mensagens que a vida estava mandando. E aí, essas leis, eu falo muito das leis, quem está acompanhando as aulas aqui já sabe que eu falo demais, as leis do universo que sempre coopera para o bem, tudo coopera para o bem, as leis do universo que sempre cooperam para o bem tem que entrar em ação, tem que agir, para ver se de repente a gente para de resistir, se a gente consegue acordar. Só que o homem, mais uma vez, entra na trincheira. Por quê? Porque ele vai ver a situação acontecendo e ele vai chamar de azar. Ele vai chamar, puxa, que azar. Por exemplo, o pneu do carro fura na hora que ele está indo para algum lugar, de repente para o trabalho, o pneu do carro fura. E aí ele fica lá, ai, que azar, xingando o pneu, igual o reativo, né? A gente fala muito do nível de consciência de reatividade. Isso está no nosso livro, já vou dar um spoiler, né? Isso está no nosso livro, e já vai ser lançado, provavelmente, antes do meio do ano. E a gente entende bem nesse livro sobre os níveis de consciência, né? Como as pessoas estão pensando, por que estão pensando, e como fazer para evoluir, para sair do lugar. E ali, a pessoa está ali no nível 1 de consciência, totalmente reativo, chutando o pneu do carro, reclamando por que o pneu furou e tal. E aí, quando ele consegue trocar o pneu, ele vai indo e ele vê que teve um acidente terrível no meio da estrada. E ele estava lá trocando o pneu. Ele não percebe que houve cuidar da vida na direção dele. E aí ele fica ali resistindo, continua resistindo. E aí ele vai chamar de azar, ele vai chamar de acaso, ele vai chamar de conspiração do destino, ele vai dizer que o destino está contra ele, que é um complô cósmico, né? Que é uma falta de sorte, que é inveja, enfim. Ele vai entrar nas fantasias dele. Quando o homem faz isso, ele está criando as suas projeções para fora. É uma projeção total, ele está culpando o outro, né? Porque o pneu dele furou, ele vai reclamar da loja que vendeu o pneu e o pneu não estava bom, né? O pneu devia estar vencido, sei lá. E ele vai reclamar que ele pagou um preço, esse pneu barato também, não sei o quê. Então, ele vai achar que todo mundo é ocupado pelas questões da vida dele e nunca ele. Tudo que acontece na vida do homem, ele vai permanecer enquanto ele estiver sendo dominado ali pelaquela esfera do ego, ele vai continuar projetando para fora, ele vai viver como se o espelho da consciência dele, né, o espelho da vida dele estivesse voltado apenas para baixo, ali, né, para a matéria, só para esse plano material. Não existe plano mental, não existe plano espiritual. Para ele só existe o plano da matéria, o plano do corpo, né, dessa questão, dessa situação densa. E esse homem não entra em acordo, não entra em harmonia, e nem em ordem com ele mesmo, enquanto ele não decidir se tornar consciente. Enquanto houver resistência, vai haver caos na vida dessa pessoa. Caos e desordem. Vai haver doença, adoecimento, vai haver tristeza, vai haver, enfim, vai haver um monte de coisa. E esse caos e essa desordem vai estar sempre recheado de simbolismo. O símbolo se mostra também no caos, porque se a pessoa está vivendo no caos, não dá para trazer o simbolismo lá do outro lado, né? Tem que trazer o simbolismo ali, na vida, na realidade da pessoa. Então, se a pessoa para e observa bem aquele caos, ela vai entender porque tem um símbolo ali, tem uma simbologia, tem uma mensagem ali. Algumas vezes eu já falei isso, que a solução do problema está no problema. Para eu resolver o problema, eu tenho que olhar para ele. Deixa eu ver o que esse problema está querendo me dizer, o que esse problema está querendo me falar, por que esse problema está aqui. Então, esse caos que a pessoa está vivendo, ele está recheado também de simbolismo, ele está recheado de mensagens para esse homem, para que ele acorde para a vida. Agora, é necessário que esse homem atente para estes símbolos, entender o que cada um quer dizer para ele, está querendo dizer para ele, né? Qual a direção em que cada um destes símbolos estão indicando, porque os símbolos, as mensagens, sempre são setas. Essas setas elas sempre vão nos dirigir, nos mostrar o caminho, dizer para onde a gente tem que ir. E muitas vezes ela vai falar, olha, não é essa a direção,
Não é aqui. Às vezes a pessoa fica lá turrona, teimosa, insistindo, e tá lá, não tá dando certo, já tentou, já fez diferente, já fez de várias maneiras e não funciona, não dá certo. Opa, peraí, por que não tá rolando? Por que né, eu já fiz de todas as formas, por que não tá dando? De repente não é ali, né? De repente a direção não é aquela, de repente tem outro caminho, tem outra direção. Precisa abrir os olhos, né? Aquele que tem olho, que veja. Aquele que tem olho, que veja. Aquele que tem ouvido, que ouça, né? Então é importante esse homem entender que cada situação está querendo dizer para ele. E a direção que os símbolos está mostrando. Dar atenção aos símbolos requer que o homem esteja buscando o caminho, a verdade e a vida em si. Eu estou falando demais das minhas experiências, né? E a gente entende que uma pessoa está ficando velha quando ela começa a contar as próprias histórias. Então, eu falo muito que de um filme, para a maioria dos meus pacientes, eu falo de um filme chamado Matrix, e vocês já devem ter assistido. O Neo do Matrix, ele quis despertar, ele quis sair da Matrix. Então, quando ele quis despertar, quando ele quis sair da Matrix, lá na nave onde estava Morfeu e Trinity, olha, sei até o nome dos personagens, eles viram a luz do Neo brilhando lá de cima. Falou, opa, agora ele está pronto, agora é a hora. Então, por mais que as mensagens não vão deixar de vir, por quê? Porque as misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, né? Então, por mais que as mensagens não vão deixar de vir para a minha vida, para que eu possa observar e perceber que elas estão ali, eu preciso querer e eu preciso sair da minha resistência. E, gente, resistência, eu conheço o que é resistência, hein? E como conheço, não só relacionada à minha própria vida, como relacionada à vida dos pacientes que eu atendo. Gente do céu, o que a resistência está fazendo na vida das pessoas? Às vezes, a resistência impede até as pessoas de escutar uma coisa que a gente diz que é muito óbvia, mas ela não está escutando. A gente está falando, mas a pessoa não está escutando. Ela tá ali ouvindo, mas ela não está escutando. Então, a gente precisa querer, precisa estar disposto a caminhar na direção da vida. Senão, a gente não sai do nosso caos interno, né? Do nosso caos dentro do nosso universo interno. E aí, quando esse homem quer esse caminho, quando ele desperta, quando ele começa a se mexer na cama, né? Dá aqueles primeiros sinais de que está acordando, né? Quando ele quer esse caminho, então o universo vem em seu favor e dá a esse homem que for necessário para que ele cresça e evolua na vida. Eu trouxe um texto aqui que eu quero ler para vocês, que é de Jeremias 23:13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Por que eu tenho que buscar de todo o meu coração? Porque no meu coração habita o meu Cristo íntimo. Eu pego a força, esse poder que está dentro de mim, do meu Cristo íntimo, então eu vou e eu busco de todo o meu coração, e eu encontro, e eu desperto, e eu acordo, né? Buscar com o coração é buscar sobre o farol deste íntimo, com a pura e verdadeira intenção de achar-se. E, gente, essa questão de se achar, né, de despertar para quem você é, de descobrir quem você é, vocês acreditam que esse negócio dá um medo em muita gente? E eu posso dizer que um dos maiores medos que as pessoas têm é de saber quem elas são, porque depois elas vão ter que assumir isso. Então, mas quando você dá lugar para descobrir quem você é, para descobrir a tua vida, para descobrir o teu propósito, para descobrir a tua missão neste plano, a vida acontece. A vida acontece. Eu tenho conversado com o Ricardo esses dias e eu tenho usado uma frase que é até meio esquisita eu falar aqui, mas eu vou dizer porque faz todo um sentido, que é a seguinte frase: Ricardo, eu estou sentindo a vida em mim, e isso é muito bom. Aí você deve falar, nossa, né, terapeuta, não sei o quê,
Porque algumas pessoas acham que eu vivo numa redoma, né? E nada a ver, gente. Sou ser humano como todo mundo, passo pelos meus conflitos, pelas minhas crises. Só que eu estou aberta ao que a vida tem para me dar, porque eu estou aqui servindo a vida. Eu estou aqui servindo a vida. Eu não tenho nada. Se a vida não me der para eu servi-la, não tenho, fico sem, não tem como, não tem, né? Só que às vezes a gente levanta aí uma trincheira, né? Às vezes a gente coloca uma barreira, às vezes a gente fala, não quero isso, não, isso não é para mim, não, eu não vou fazer isso, não, é você, vai lá, vai, você vai conseguir, você dá conta, e eu tenho mesmo sentido, eu tenho sentido a vida em mim, e eu estava ontem numa meditação, algumas vezes no mês eu medito, numa meditação mais longa, né? A gente tem que meditar sempre, mas uma meditação mais longa, de horas. E aí eu me perguntei ao meu íntimo, né? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a minha missão aqui? Qual é o propósito aqui? De novo, veio servir a vida, servir a vida, servir a vida. E não que eu já não soubesse disso, né? E como nesses dias eu tenho sentido isso, eu tenho sentido a vida. Então, acho que foi mais uma confirmação, né? Você está aqui para servir a vida. E não é só eu, gente. Estamos todos aqui para servir a vida. Todos. Primeiro eu sirvo a vida em mim, para que eu me preencha desse serviço, para eu poder servir a tua vida, para eu poder servir a vida do outro, para eu poder ter para dar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Vamos entender, gente, um pouquinho mais sobre o símbolo e fantasia. A telinha 5 está lá. Fantasia, sugere projeção, é que a gente está falando. Fantasia vai fazer você projetar para fora, vai fazer você culpar o outro, vai fazer você achar que o universo está conspirando contra você. Então, vamos entender o que significa projeção de uma maneira mais ampla, né? Projeção é uma ação de projetar, de lançar. Isso aqui também é do Aurélio, tá? Qualquer coisa vocês falam com ele. Projetar, lançar ou arremessar, né? Um arremesso para fora. Dentro da psicanálise, é um mecanismo pelo qual o ser humano atribui a outra pessoa os seus próprios sentimentos e motivações. Isso é o significado de projeção de maneira mais ampla. A projeção vai acontecer nas nossas vidas. Vai ter situações que vai nos trazer desconforto, vai trazer desequilíbrio, vai trazer desestabilização, vai trazer um luto, vai trazer uma perda, vai trazer uma separação. E não só nessas áreas, tá? Mas em todas. Pensa a sua vida num todo. Então, essas situações vão acontecer, vão vir para a minha vida, e isso vai gerar em mim medo, insegurança, raiva, tristeza, angústia, ansiedade, desânimo, irritação, hostilidade, ódio, revolta, preocupação, preconceito, rancor, depressão. Gente, eu parei a lista aqui porque o negócio está ficando feio. De tanto que, quando eu estou projetando para fora, quando eu estou achando que o outro é o culpado, essas situações vão acontecer na minha vida. Porque se de repente, vou pegar a mesma situação do cara que furou o pneu. Ele furou o pneu. Você acha que ele sentiu só uma angústia? Que ele sentiu só uma ansiedade, porque de repente ele estava atrasado para ir no trabalho e ia chegar mais atrasado ainda? Né? Ele sentiu tudo isso junto e de repente mais um monte de coisa. Olha quanta situação negativa que essa pessoa trouxe para dentro dela, fortalecendo ainda mais o seu caos interno. E aí, para essa pessoa sair desse caos, ela vai precisar dar ouvido, perceber, enxergar os símbolos. De outra forma, não tem como. E o homem inconsciente, ele vai projetar tudo isso para fora. Ele vai achar que tudo isso é culpa de alguém, do outro. O outro fez isso com ele. O outro são os causadores dessa dor que ele sente, né? O que ele está sentindo. O outro está fazendo ele sofrer. O outro, tudo o outro. Nunca ele. Vamos entender a fantasia um pouquinho. Fantasia, como eu falei lá em cima, né? Eu acho que eu já devo ter falado um pouquinho. Ela é a obra criada pela imaginação. A imaginação, gente, é uma graça divina em nós. Porque a imaginação, ela cria. A imaginação é um poder criativo em nós. Só que,
Se eu ainda não estou consciente do todo que eu sou, eu ainda estou ali com o meu espelho virado para baixo, só para as esferas materiais, a minha capacidade divina de criação, que é a minha imaginação, ela vai ser usada pelo ego. Então, ela vai criar caos. Então, quando a gente desperta, aí isso muda. Então, não tem mais ego criando. Então, eu posso usar a minha imaginação para criar a realidade que eu quero, que eu desejo para a minha vida. A questão, gente, é que quando o homem está vivendo, né, nessa projeção para baixo, nessa projeção material da vida, ele vai viver de pequenos momentos, alguns momentos de alegria, alguns momentos de satisfação na vida, porque quando ele pensa que a dor acabou, que aquela situação resolveu, que está tudo tranquilo, vem uma situação ainda pior, vem uma dor ainda pior, vem uma coisa ainda pior. E aí, isso também é simbólico. Isso também é simbólico. E por que é simbólico? Porque se veio do jeito que veio, o homem continuou fantasiando, continuou achando que era culpa do outro, continuou achando que ele não tinha nada a ver, a situação precisa ir buscar reforço. Por quê? Porque é necessário que ele desperta. Então, sempre que a gente resiste, a resistência vai nos trazer mais dor, vai nos trazer algo ainda maior para a gente lidar. Se eu não acordei com aquilo, com aquela coisa pequena, eu vou ter que acordar com algo maior. O homem precisa parar de resistir. Precisa parar de resistir. Ele precisa parar de achar que a culpa é do outro. Ele precisa parar de achar que nada é responsabilidade dele. Às vezes a gente até assume uma coisinha ou outra, né, de responsabilidade. Mas quando a gente não está na percepção consciente do ser que nós somos, a gente não está consciente mesmo. Às vezes, assumir até a responsabilidade ou a culpa é porque eu estou tendo um ganho secundário por trás disso. Vou estar ganhando alguma coisa. Não faço nada de graça. Uma vez que a fantasia, ela sugere projeção, o símbolo, ele vai sugerir introversão. Introversão. Quando eu estou fantasiando, eu estou projetando para fora. Eu estou olhando para fora. Quando eu estou simbolizando, eu estou olhando para dentro, eu estou trazendo para dentro, eu estou colocando aqui, está acontecendo alguma coisa? Opa, deixa eu ver qual que é a minha responsabilidade nisso. Estou sentindo algo? Deixa eu ver qual é a parte que me cabe, o que eu tenho que fazer em relação a isso. Então, introversão é o ato ou efeito de trazer para dentro. Na psicologia, é uma atitude do indivíduo que dirige sua energia psíquica para o interior. O que é trazer essa energia psíquica para o interior? Lembra que no primeiro esquema lá em cima tinha o plano material, o plano mental e o plano espiritual? A nossa energia psíquica é aquela energia ali do plano mental, da psique, do nosso psicológico. A gente pega aquela energia, porque no fundo, aquela energia é a energia que para mim é vida. Ela não vem de lá de cima, ela não vem do meu plano espiritual, ela chegou aqui no meu plano mental, só que ela foi ali deturpada pelo ego para ele mandar para o meu plano físico, só que agora não tem ego, agora eu estou introvertendo, eu estou trazendo para dentro, estou despertando. Então, agora eu estou usando aquela energia limpa. Então, aquela energia, quando eu trago ela para dentro, ela acende, ela clareia, e eu posso ver, e eu consigo ver aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim, tá? Porque sem essa energia clareando aquilo que eu preciso ver, olhar e trabalhar dentro de mim, a gente fica perdido. Aí vai continuar das fantasias. Símbolo, algo que já existe, que já é um arquétipo. Então, gente, o símbolo está em tudo, 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 tudo. O símbolo está na borboleta, que você vê voando, o símbolo está no pássaro, o símbolo está na formiga, né? O símbolo está nas árvores, o símbolo está na chuva, no sol. Os símbolos estão em tudo. Não é à toa que Deus fala, observa a natureza, observa, olha, aprenda com a formiga, né? Então, o símbolo está em todas as coisas. E só vê aquele que está com o olho aberto mesmo. Por quê? Porque tudo isso a gente já está vendo. Mas o que a natureza está me ensinando? O que a formiga está me ensinando? O que os pássaros estão querendo me dizer? O que eu estou aprendendo com estes símbolos que está vindo para mim? Eu estou entendendo o que eles estão querendo me ensinar?
No mais, os símbolos, ele também vai ser aquela situação que eu já falei para você, que é uma questão no meu corpo, uma questão de adoecimento que vem para mim. E nem sempre esse adoecimento ele é para o meu mal. Os símbolos, eles estão em tudo à nossa volta. E eles estão falando com a gente o tempo todo. Estão nos trazendo recados e mais recados. Os símbolos são situações que estão nos acontecendo também, como eu disse para vocês. Situações que eu estou percebendo em mim, tem um símbolo, tem uma mensagem, e eu preciso olhar. Os símbolos são essas situações, e as setas indicativas é o que eu estou sentindo. Sentindo. Então, aconteceu uma situação comigo, o que eu estou sentindo? Qual que é o sentimento? O que eu estou sentindo? O que aquela situação me fez? O que aquela situação me trouxe de sensação, de sentimento? E aí eu preciso dar nome para esse sentimento, eu preciso entender que sentimento é esse, eu preciso entender qual que é a mensagem do símbolo. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela tende a se sentir ofendida e menosprezada pelo parceiro, óbvio, né? Ela não vai sentir, ele me ama, né? Não vai, ela fica ali toda sofrendo. Só que essa pessoa vai ter um ego ferido, vai ter um ego ali que vai falar, você vai deixar assim? Você vai deixar assim? Olha o que ele fez. Você vai deixar assim? Essa pessoa com o ego ferido, ela corre fazer o mesmo. Seja no pequeno, no médio ou no longo prazo. Geralmente é o que acontece, tá, gente? Ela vai e trai também, infelizmente. Só que aí, o que essa pessoa fez? Essa pessoa que traiu, ela simbolizou ou ela fantasiou? Ela fantasiou, óbvio, né? Tá claro, né? Depois da gente ter escutado toda essa aula, ela fantasiou. E assim sendo, esse comportamento vai causar para essa pessoa ainda mais dor do que conforto. Porque ela acha que, eu preciso dar o troco, né? Eu preciso mostrar que eu também posso, que eu também sou capaz, que eu também tenho os meus, enfim. Mas isso vai sempre trazer dor. Só que o duro disso é que ela vai se identificar com aquilo. Ela vai ficar identificada naquela situação. Então, não vai ser só uma vez, não vai ser só uma dor que essa situação vai trazer. No entanto, se ela tivesse simbolizado e olhado para dentro dela, para dentro de si, e procurado ali dentro, o sentimento que essa situação lhe trouxe, lhe causou, seja dor, tristeza, frustração, sentimento de culpa, sentimento de abandono, não sei o que causou, mas se ela consegue olhar e identificar essa dor, então trabalhar sobre essa descoberta interna, essa descoberta sentimental que ela teve, logo as situações melhorariam. Ela estaria caminhando na direção da vida, na direção da cura. As situações que vêm para a nossa vida, elas são como tijolinhos, né? Esses tijolos. E aí a gente precisa desses tijolos para a construção de nós mesmos. Eu precisei que aquela situação acontecesse, eu precisei, enquanto ser que sou, que aquela situação me viesse, para eu poder pegar aquilo que aquela situação está me trazendo de aprendizado e crescer e evoluir. Então, se essa pessoa tivesse simbolizado, ela teria pego esse tijolo e construído a si mesmo, e não se destruído fazendo o mesmo que a pessoa fez com ela. O outro, gente, entende isso. O outro, qualquer outro, tá? Seja quem for. Se passou na nossa vida, ou se está na nossa vida, ou se ainda vai vir para a nossa vida, tem uma mensagem para nós. Tem algo que precisa nos dar. Tem uma situação ali que a gente vai passar com essa pessoa para a gente aprender alguma coisa, né? E se a gente lembrar que nunca essas situações, elas são para nos matar, ou para nos adoecer, se a gente lembrar disso, a gente vai viver, a gente vai ter vida, a gente vai conseguir simbolizar essa situação, a gente vai conseguir tirar o melhor disso para a gente viver. Mas nem sempre, né, as pessoas veem dessa maneira. Mas você que está aqui assistindo essa aula, eu espero que a partir de hoje você passe a ver dessa forma, porque é assim que é. Tudo vai contribuir para o nosso bem, sempre, tudo vai contribuir para o nosso bem. Porque às vezes a gente tem a ideia, né, de que contribui para o bem aquilo que é bom, na nossa interpretação. Não, mas tudo é bom, não importa se como está vindo, tudo é bom, tudo coopera para o bem,
Então, a gente precisa estar consciente disso, porque daí quando a situação acontece na nossa vida, a gente já para logo, opa, deixa eu ver que situação é essa, deixa eu ver o que essa situação está me trazendo, o que essa situação está querendo me ensinar. Vamos falar um pouquinho sobre o que o símbolo traz para a gente. Ele vai trazer sincronia, ele é sincrônico, vai nos mostrar um propósito, e o símbolo é uma necessidade. A gente necessita dos símbolos, a gente necessita que os símbolos se apresentem para nós. Por quê? Porque eles têm a seta que indica a direção, que indica o caminho. E a sincronicidade, ela é aquilo, né? Eu tenho uma professora que eu amo, Lucilena Galvão, e ela fala que a vida, enquanto mensagem que ela nos traz, às vezes ela vai ser sincrônico. O que é o sincrônico? É aquele momento que a gente sente o chacoalhar da vida, aquele chacoalhão mesmo. A vida vem, né, nos dá uma situação que não tem como a gente não ouvir. Não tem como a gente não parar para atentar o que está acontecendo, por que comigo? Né? Por mais que no primeiro momento a gente entra nesse questionamento. Ai, por que comigo? Por que eu? Por que não sei o quê? Deus não me ama, Deus não sei... Não, a gente entra nesses conflitos, mas como a situação veio tão forte, né, numa sincronicidade tão forte, que não tem mais como a gente ficar botando barreira, porque não tem mais nada inteiro que a gente consegue colocar na frente enquanto barreira, enquanto resistência, enquanto trincheira, não sobrou nada. Então, a gente precisa nos buscar, e aí é no meio da dor que a gente encontra o caminho do amor. É na dor que a gente desperta, e, infelizmente, para a maioria é assim que funciona. Já é uma fala bem conhecida, né? Não vai pela dor, não vai por amor, vai pela dor, e, enfim, né? É uma realidade, infelizmente, mas é nessa sincronicidade, quando essa sincronicidade acontece. O que acontece quando essa sincronicidade vem? Ela vem de uma maneira tão forte que ela nos desestabiliza emocionalmente. A situação nos traz um desconforto emocional e mental tão grande, só que a gente ainda está vivo, né? Está respirando, então a gente vai buscar a resposta, a gente vai buscar uma solução, a gente vai buscar entender. Então, quando a gente tem essa ação, a gente tem esse ímpeto de buscar, quando a gente para pensar, para querer entender por que tudo aquilo aconteceu, é como a nossa luz acendendo lá em cima, né? Nossa luz acendendo. Então, o universo olha e fala, olha, ela está pronta, ela parou para pensar, ela quer agora, ela quer ver, ela quer entender, vamos lá. E aí, então, a gente começa a perceber situações ali na nossa vida que vem para nos ajudar. É uma pessoa que para e fala, esse livro, eu amei esse livro, ele vai te ajudar. Ou, olha, tem uma terapeuta ali que me ajudou, vai lá. Ou, de repente, sei lá, gente, qualquer coisa, alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Alguma não, várias, tá? Várias, que vai nos trazer esses símbolos, nos mostrar o caminho da vida. E quando a gente entra no caminho da vida, glória, é uma maravilha, porque a vida passa a nos servir. E aquilo que a vida nos serve, nos faz crescer, nos faz evoluir, ela nos dá. E aí, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o que a maioria dos meus alunos aqui dentro da formação do grupo, né, aqui de psicanálise está fazendo. Eles estão buscando cada vez mais, porque eles encontraram isso lá e agora eles querem levar isso para o outro. Eles encontraram a vida e agora eles querem levar a vida, eles querem entregar a vida. Então, eles estão aqui. Um grupo lindo se formando. No final do ano, esse grupo já se forma e a gente vai ter um exército aí, né? De seres trabalhando em favor da vida, servindo a vida. Por quê? Porque lá atrás ouviu o que o universo estava dando, ouviu as mensagens da vida, acordou, despertou, recebeu e agora está querendo ir e levar adiante. E, gente, isso é lindo, fala a verdade se não é lindo, né? Eu digo que eu vim por isso, né? A vida foi generosa comigo, quem me conhece sabe, Jesus amado, eu aprendi na dor e não foi pouca, não foi pouca, mas quando eu encontrei a vida, eu falei, é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero levar para o outro. E fazem 17 anos que eu levo vida, que eu sirvo a vida. Então, gente, servir a vida é aquilo que todos nós estamos aqui para fazer. Eu estou aqui para despertar para a minha vida e para eu servir a vida.
O ser em mim, ele precisa vir. O ser precisa vir, porque quando o ser em mim vem, eu sirvo, né? Porque o ser está vindo, ser vindo. Então, eu preciso despertar. E enquanto eu não despertar, eu vou viver no caos, né? No meu caos interno. E o caos interno vai estar me ajudando para ver se em algum momento eu acordo. E em algum momento a gente vai acordar. E eu espero que você acorde. Eu espero que, da mesma maneira que eu consegui ouvir essa mensagem da vida, todas foram sincrônicas, todas foram assim de chacoalhar. Foram de chacoalhar, não foram fáceis, mas eu ouvi, eu espero que você escuta também. E se você precisar de alguém para te ajudar nessa jornada, eis-me aqui. E se você já passou por essa jornada e já está servindo a vida e quer aprender um pouquinho mais sobre como dar cada vez mais e melhor, a gente está com a nossa formação aberta para você. Nós formamos terapeutas aqui, e então você pode nos chamar ou correr ali nas nossas redes sociais, que você vai encontrar alguma informação onde você vai conseguir fazer a sua inscrição, certo? Nós concluímos aqui o nosso conteúdo. Semana que vem, às 19 horas, a gente está de volta aqui para mais uma aula aberta da Faculdade da Alma. E essa aula aberta, ela é para todos que querem despertar, para todos que querem aprender a ouvir o chamado da vida, né, as mensagens que a vida está dando. É para terapeutas, é para pessoas que querem se tornar terapeutas, é para pessoas que não querem nem se tornar terapeuta, nem ser terapeuta, mas quer despertar para a vida. Essas aulas abertas aqui a gente faz para vocês, porque a gente está aqui servindo a vida de vocês também. Muito obrigada mesmo. Ricardo, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente e nos vemos na nossa próxima aula, semana que vem, segunda-feira, às 19 horas. Gente, um beijo para vocês.